Olá, eu sou Igor Teófilo, um aluno do IFPB, e essa é minha apresentação de um trabalho sobre teodólitos, da matéria de matemática. Primeiramente, o que é um teodólito? Teodólito é um instrumento de medida muito antigo que foi aperfeiçoado ao longo do tempo. Ele é constituído por diversas partes, incluindo um medidor de graus na vertical, um na horizontal e uma lente para observação do ponto referencial. Com ele, se pode medir distâncias e valores de terrenos, alturas. E bem, hoje vamos medir a altura de uma casa. Mas e quanto à parte prática? Bem, para construir um teodólito pode-se utilizar diversos equipamentos e itens. A minha ideia, a princípio, era utilizar fita, mas então utilizei cola quente. Logo, nós tivemos um peso, algo parecido com uma miçanga, uma linha para segurar o peso, a utilização de cola quente para segurar os elementos, tivemos um transferidor e um pedaço de papelão, além de um canudo que se utiliza para observar o ponto de referência. E quanto ao modelo do teodólito, escolhi, então, fazer um de apenas um eixo, que acaba reduzindo suas propriedades, principalmente o seu movimento horizontal. Mas por quê? Porque o meu principal objetivo era medir a altura de uma casa. No caso, eu não precisaria de um eixo horizontal para fazer essas medições, visto que a gente trabalha principalmente com o eixo vertical. Então, para facilitar o manuseio do equipamento, eu escolhi não fazer uma base fixa e um eixo de rotação horizontal, assim mantendo somente as características importantes para a minha demonstração do teodólito. E como foi o processo de montar o teodólito em si? Primeiramente, uni a miçanga, que serviria de peso, à linha, que serviria de medição, com um nó e uma gota de cola quente. Depois, com essa mesma cola quente, eu juntei o transferidor à linha de medição. E então, esse mesmo transferidor ao pedaço de papelão. Logo em seguida, o canudo ao próprio papelão. E o que se formou, então? O nosso instrumento de medição, não muito exato, mas que serve para esse caso. Houve até uma tentativa falha. Tentei montar o teodólito mantendo o canudo na parte de cima, utilizando uns ganchos de papel, mas acabou que dava uma diferença nos graus, enfim, acabava dando errado o cálculo. Então, matematicamente, como é que o teodólito funcionou? Devo destacar primeiro que o que vamos utilizar principalmente é a trigonometria. Primeiro, eu procurei o ponto mais alto da casa, que foi fácil de achar graças à cuminheira. Segundo, eu defini uma distância de 3 metros daquele lugar utilizando uma fita de 1,5 metros. E terceiro, com o teodólito, eu medi um ângulo de 55 graus, que, em uma analogia bem simples, representaria a inclinação da minha cabeça ao olhar para a cuminheira, ou melhor, o ponto mais alto da casa. E como eu sabia exatamente o ângulo que eu estava medindo com o teodólito? Bem, se imaginarmos um triângulo, nós poderíamos ver que existiria um ângulo de 90 graus entre a altura e o chão. Sobrariam então duas outras possibilidades para ser o ângulo de 55 graus. A primeira sendo a do meu ponto de vista e a segunda sendo a da cuminheira. Mas perceba que se eu fosse mudar o ângulo do ponto de vista da cuminheira, eu acabaria mudando a posição da hipotenusa, levando ela mais para cima. E levando em consideração que para formar um triângulo ele precisaria entrar em contato com o chão, significa dizer que se eu aumentasse aquele ângulo, eu também aumentaria o valor do chão. Ou seja, aqueles 3 metros deixariam de ser 3 metros, o que quebraria o meu cálculo. Por isso, o único ângulo possível é o da inclinação do próprio teodólito, ou do meu ponto de vista, enfim, em relação à cuminheira, à altura. Sabendo dos 3 metros e do ângulo, eu poderia deduzir, então, que com a tangente a gente poderia descobrir a altura. Utilizando um valor tabelado de 1,42 para a tangente de 55, multiplicando por 3, nós obteríamos um valor próximo a 4 metros e 30 centímetros. Mas perceba que a altura medida não conta, ou melhor, não leva em consideração a minha altura, a altura dos meus olhos ao medir aquele ângulo.
Então, a gente soma o resultado final com ele.